Estamos aqui iniciando a segunda gravação da Jornada Amigo com o nosso professor amigo João. E só recordando que na primeira nós conversamos sobre as energias que esquentaram o planeta e as consequentes buscas de poder e guerra, e que nessa nós vamos falar sobre energias limpas e busca de paz. Se apresente, doutor professor João, e já comece falando de energia. Boa tarde a todos e todas. Na reunião anterior, nós havíamos conversado como é que chegamos a esse conceito de energia limpa. Para chegar até esse conceito, por que energia limpa? Porque nós temos energia suja. O problema todo é que nós passamos por uma violenta transição do século XIX, do século XX, e eu disse então que o mundo estava em guerra, como está hoje. E o problema todo é que pessoas de boa vontade começaram, então, a fomentar e tentar sair dessa violenta transição pós-Segunda Guerra Mundial. Mas veja, só para ter uma ideia, na década de 60 eu havia falado no Clube de Roma, onde alguns notáveis se reuniram para falar sobre desenvolvimento da humanidade, energia, poluição, saneamento, saúde, meio ambiente. E, ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, o que estava eclodindo aqui na América Latina? Tudo quanto é ditadura militar que a gente conhece, que durou décadas, né? Explosão da Guerra do Vietnã. E, nesse período, a ONU estava... Como fazer se o mundo todo estava... A Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, né? E está, ao mesmo tempo, a corrida armamentista, a corrida nuclear, a corrida computacional e a corrida espacial. Sputnik, os russos colocaram o Sputnik, primeiro satélite de 57, em 61 mandaram o Gagarin. Porra, aquilo dali enlouqueceu a outra parte. Então, o Kennedy, quando assumiu, disse: nós vamos pousar na Lua até o final da década. Nós estamos na década de 60, com guerra, quer dizer, começando a Guerra do Vietnã, tudo isso ao mesmo tempo. Quer dizer, se a gente não, como se diz, entender esse contexto, nós não vamos entender, por exemplo, porque todo esse movimento hoje de COP23, COP28, agora COP30, Brasil nessa iniciativa. Então, veja, aí na década de 60 nós tivemos esses fatos todos, tudo isso junto. O importante é a gente tenha esse contexto global. Depois, a década de 70 foi uma década também terrível, foi uma década de terrorismo, guerra no Oriente Médio, está entendendo? Na década de 60 também foi criada a OPEP, eles estavam se organizando e começaram a dizer os preços do petróleo. Ali estava, como se diz, querendo o domínio da energia, porque a principal fonte de energia ainda é o petróleo. Petróleo, gás, carvão, tudo isso daí precisava ser, como se diz, equacionado, e não estava, porque nós estávamos como se diz, nessa estrutura toda. Ao mesmo tempo, junto com esse panorama mundial, nós tivemos grandes desastres. Por exemplo, tivemos os desastres com os superpetroleiros, a Moco Cadiz, em 78, varreu aquele mar do norte de petróleo, foram simplesmente 230 mil toneladas de óleo, quer dizer, então aquilo poluiu, foi uma coisa assim tenebrosa. E na década de 70, veja bem, era a guerra no Oriente Médio, era a guerra de Israel com o palestino, tal, isso tudo. Aí começa a despontar a década de 80. Aí a década de 80 foi pior ainda. Foi quando, por exemplo, a guerra Iraque-Irã, e lembro bem da grande refinaria de Abadan, lá do Irã, em chamas, uma situação assim também muito terrível. E foi a década onde tiveram os piores acidentes, tanto químico do planeta como nuclear. Veja, Bhopal, na Índia,
em 86, em 84, Bhopal, que era uma empresa da Union Carbide que produzia pesticidas, houve uma vazão lá em Bhopal, na Índia, em que mais de quase 500 mil pessoas afetadas. Sabe o que é isso? Assim, de grandes proporções. Milhares de pessoas mortas, aquele gás letal matando animais, matando pessoas. Foi um desastre assim tenebroso. Logo em seguida, em 86, acontece a explosão do reator 4 de Chernobyl, o desenvolvimento, a corrida pelo átomo, a corrida pelas usinas nucleares. Chernobyl explodiu com uma bomba atômica e contaminou o meio ambiente com uma radiação tenebrosa. Eu me lembro na época que aquela onda de radiação passava e que ninguém queria comprar produto europeu. Quer dizer, uma poluição assim, sem precedentes na história. Isso tudo, gente, acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que isso tudo está acontecendo, está a guerra Iraque-Irã, depois o Iraque invade o Kuwait, aí teve a Guerra do Golfo. Nunca tivemos paz. Um século assim tenebroso. Depois, quando o Iraque foi empurrado de novo para o seu país, as tropas do Saddam Hussein, ele queimou tudo quanto foi poço de petróleo do Kuwait, eram aqueles incêndios tenebrosos, que poluindo uma coisa terrível, o meio ambiente. Isso tudo nós estávamos vivendo. E foi quando, então, a ONU, em 88, criou o IPCC, que era o painel intergovernamental sobre mudança do clima. Né? E acontece que nesse painel, nessa estrutura, foram criados vários grupos de trabalho, GT1, GT2, GT3, e tudo, vocês podem ter acesso ao que quiserem, entra na internet. O GT3 foi um grupo de trabalho específico que se concentrou na possibilidade de mitigação da poluição e dos gases do efeito estufa, como a gente já havia falado na anterior. Isso tudo, gente, eram poluições assim tenebrosas. Né? E eles, então, emitiram relatórios e exatamente aí começam, por exemplo, num desses relatórios emitidos nessa década aí, os 10 caminhos para frear a destruição. E um deles é exatamente mudanças para o uso de energias limpas, porque já tinham constatado que o petróleo, essa guerra do petróleo era super nociva. Mas agora acontece o seguinte, como é que nós podemos parar sem petróleo? O Brasil, por exemplo, o Brasil vive em 4 rodas. Como é que a gente vai parar sem óleo diesel, sem gasolina? O Brasil, de ponta a ponta, sem ferrovias direito, sem outros meios de transporte, dependendo da energia do petróleo. Uma coisa é energia para poder sobreviver e outra coisa é energia para constituir a matriz para produzir eletricidade. E nós tínhamos visto que os grandes desafios dessa época que nós vivemos podemos elencar alguns. É o aquecimento global, água potável, lixo e crise de energia. Tem que ter energia. Inclusive, foi problema da energia quando, no governo do Fernando Henrique, ele não teve o planejamento adequado, nós tivemos apagão, nós perdemos energia. E foi aí que, inclusive, no início da primeira década do século que nós estamos vivendo, o PT tomou o poder. Então, esse problema de energia é crucial, não é verdade? E cada vez mais o mundo está crescendo. Nós tínhamos visto que lá os notáveis, na década de 60, já tinham previsto que não temos lugar para todo mundo que habita o planeta.
Me deixa interromper um pouquinho para o senhor respirar, porque foi muita queimação de óleo, muita atitude errônea, Muito petróleo e sendo queimado. muita individualização em busca do poder e centralização de poucos. Mas esse, E que, Paulo, é que é o grande problema, é não, busca do poder e não mas das pessoas. quer dizer que isso gerou uma situação de aquecimento, e aí, com as manifestações da ONU, os investidores começaram a entender que eles têm perdas muito elevadas, e aí começou a se criar uma matriz energética limpa e que pulverizou a propriedade. Hoje, uma pessoa bota uma placa. Não, um detalhe, Paulo. Não começou a criar, não. Foi só falácias. Só falácias. Por exemplo, nessa COP28, aquele mundo árabe ali, está escrito, vi toda a documentação da COP28, dizem 80% ainda da energia que nós temos ainda é petróleo, carvão e gás. E eles não falaram em limitar a produção, não. Eles falaram em transição. Vamos fazer uma transição. Vou lhe interromper de novo. Desculpe. Então interrompe. O que eu quero só seguir na linha de ação. Existe uma mudança que ela vai ser gradual, certo? E vai dependendo da cultura de quem a usa, né? E o petróleo ainda é a base do consumo, certo? Jogaram o Brasil dentro do OPEP, ele está pingando, né? Não sabe para que lado anda. Daquela acontece o seguinte, a chamada OPEP+, não, ele não vai ter voto, não vai ter nada. Sim, tudo bem, mas mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte, antes tudo concentrava o poder dos detentores das energias que aqueciam o planeta. Com o advento de se começar a buscar energia limpa, se pode botar uma placa solar e ir crescendo. Você pode botar uma pá eólica e você está crescendo. Os lixos urbanos que ninguém dava bola, porque estava todo mundo atrás de energia, que é importante, está virando energia com biogás. Certo? Então está sendo certo. Perfeito. E isso está puxando uma situação que, em vez de estar concentrado, a tendência ela está direcionada às pessoas que foram investindo nisso. Agora, sabe onde é que isso parou um pouco? Toda essa confusão que a gente via na década de 80 foi quando ruiu o Império Soviético. Foi quando começou com a quebra do Muro de Berlim em 89. Em 91, o Império Soviético foi dissolvido. Tanto que hoje nós temos um problema da Ucrânia, porque o Putin não se conforma de ter perdido um importante aliado de produção de alimentos, principalmente, era a Ucrânia. E não se conforma da Ucrânia pedido a sua liberdade e querer ingressar agora na OTAN. Deu para entender? Deu para entender. Aí que o mundo começou a parar um pouquinho, foi criado o IPCC em 1988, e depois teve em 92, no Rio de Janeiro, a Cúpula da Terra, em que tudo quanto é país veio para o Rio de Janeiro e começou então a falar sobre o problema da desertificação do planeta. Foi criada a Convenção Quadros, que deu a origem da COP, que é aquela... Eu vejo a situação do copo cheio, né? Eu vejo essa situação de tipo Rússia, o Putin querendo mostrar um pouquinho de poder, ele já é uma economia menor que a do Brasil. Eu vejo a Venezuela, que está numa catástrofe lá, dizer que vai pegar uma Guiana para dizer que e o povo votou 95% que acha essa solução é manter as povos ignorantes. Isso é atitudes antigas e estão se esvaindo. Elas estão se esvaindo. Essas discussões que começaram aí no Rio de Janeiro, um pouco antes de 88, que você falou, elas estão começando a criar corpo, principalmente porque as pessoas que formam os capitais, que captam no mercado e têm a responsabilidade de retorno desses dinheiros, vão investir em não o que vai explodir, não o que vai aquecer e se aquecer o planeta, vai dar enchentes como nós estamos vendo chuvas agora. Eu estou desejando esse ano para o ano que vem. Mas, Paulo, isso está acontecendo a COP é Conferência das Partes. Aí começou. Deixa eu avançar um pouquinho nas COPs. Aí a COP começou
logo depois, em 95. O interessante que vale ressaltar aqui, 3 COPs. A COP, a COP 3, que foi em Quioto, quando foi criado o famoso crédito de carbono, em 97. Foi em Quioto. Aí acontece o seguinte, ali já começou a ter a primeira ideia, quem não quiser mexer na sua produção, país rico, então ele vai subsidiar um país pobre ou um crédito de carbono, que corresponde a não colocar no ar 1 tonelada de CO2. Aí foi criado esse mecanismo, criou então o banco de crédito de carbono, que acontece o seguinte, sabe o que deu nisso? Nada. Os países foram empurrando, 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 empurrando. Aí teve há pouco tempo agora a COP21 em Paris, em 2015, que dizendo o seguinte, porque se a gente aumentar mais não pode passar de 1,5 grau, os oceanos vão subir e nós vamos ter invasão de terras, vamos perder países, vamos ter toda uma mudança climática. E veja bem, mudança climática tem a parte natural da mudança climática, mas tem a parte antrópica, que é do ser humano. Aqui no Brasil, por exemplo, nós vemos desmatamento, nós vemos a falta de respeito total com o tratamento de esgoto, a falta... Por exemplo, nós estamos vendo agora uma coisa tenebrosa em Maceió, irresponsabilidade de... Tudo vindo do passado, tudo vindo do passado. E nós Tudo estamos vindo mudando do isso. passado, Nós sim, estamos mas... mudando isso. Não, mas o Nós estamos importante... mudando, professor. Nós estamos O mudando. importante, Paulo, acontece o seguinte... A conduta não, antiga era muito ruim. era muito ruim e que agora, aos poucos, está mudando, porque está vindo uma nova leva, mas acontece que quem está um pouquinho mais antigo tem a obrigação de repassar aquilo que viveu e que trouxe até o presente momento e que nós temos ainda atitudes nocivas que nos prejudicam. Por exemplo, a COP28 em Dubai. Tu acha que alguém vai mexer naquilo ali? Eles simplesmente fizeram a transição. Vamos jogar isso lá para o Brasil. O Brasil não quer ser a Arábia Verde do mundo. Hoje, por exemplo, de manhã, estou tomando café da manhã e estava vendo a reunião do LEAD. O LEAD, quando eu fui ver, grupo de líderes empresariais para fomentar conhecimento e novas oportunidades de negócio, e eles só falando de energia verde, que é o momento do boom do Brasil, se o Brasil quiser... Quem manda quem investe. Quem manda quem investe. Exatamente. Então, por exemplo, só falando... E o investimento está pulverizando. Exatamente. E acontece o seguinte, só falando no desenvolvimento da energia verde, investimento em aquecimento, aliás, nas placas solares, nos ventos, na biodigestão. Eu fiquei até parado. Opa, a moçada agora está falando um outro português, um português entendível, porque antes os donos do planeta eram os petroleiros. Por exemplo, Dubai foi construído o quê? Em cima de um deserto daquele, mas por quê? Está plantado em cima de um monte de petróleo. E acontece o seguinte, e o resto mais é deserto. Eu tive lá para ver o jogo do Flamengo aí tempos atrás, lá em Dubai, e acontece o seguinte, é tudo lindo, maravilhoso, tal, mas acontece o seguinte, fora dali tem o quê? O que é o Catar? É uma península ali da Arábia. A Arábia, 80%, 90% dela é deserto, ela tem petróleo, só isso. Entendeu? Eu queria comentar justamente isso. Essa COP foi em Dubai. E o que se tem em relatório das COPs anteriores? Defesa de cada país querendo falar bonitinho e tirar o corpo fora. Não pagaram 100 bilhões ou trilhões que tinham que pagar. Uma das COPs foi nada, não pagaram nada. Uma das COPs foi uma menina falou muito mais do que todo mundo lá dentro, que
gerou cultura, porque ainda existe aquela questão de querer se ajeitar, o petróleo vai ter que continuar, então querem botar o Brasil de ouvidor, porque o Brasil agora é o autossuficiente, quando nós éramos importador, só pauleira em cima de nós, né? Então, e quero lhe dizer o seguinte, quem vai fazer essa transição são os investidores, porque eles têm responsabilidade de retorno dos recursos. E se não fizer certo, o dia que eu fui lá na Itaipu, que nosso grupo está vendo a questão do biogás, com a biogás, certo? No pousar no hotel, eu não pude sair no domingo de Curitiba, porque choveu o dia inteiro e a catarata transbordou de água. E o dono da pensão me disse assim, Paula, quando você está sujo, o que você faz? Eu tomo banho, a natureza está tomando banho. Ou nós mudamos as nossas condutas, ou senão os dinheiros de seguros vão para o ralo, o dinheiro dos investimentos vão para o ralo. Quanto foi pago no Rio Grande do Sul? Quanto foi pago novamente aqui na região de Santa Catarina? Quanto foi pago no Amazonas para secar os rios? Então, quem está sofrendo com todo esse desequilíbrio do clima, a mudança climática, principalmente é aqui o Brasil. E o Brasil não está pedindo ajuda lá fora para ser atendido. O Rio Grande do Sul foi devastado. Eu estava vendo ali as famílias agora em recuperação, já morando há meses em ginásios, aquilo tudo se adaptando para as prefeituras construírem as suas novas casas. Quando chega lá, o que tem nas novas casas? Só tem um terreno, umas madeirinhas, isso daqui, e casas mínimas, está entendendo? Sim. Quer dizer, o pessoal ainda vai sofrer muito para poder ter essa nova... E isso aconteceu no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Né? Exatamente. Isso aconteceu aqui em Santa Catarina, aconteceu no Paraná, está entendendo? Agora, por exemplo, o problema do marco legal. Marco legal. Tem cidades inteiras em cima de território indígena. Como fazer? Pegar o pessoal todo e... É por isso que está essa guerra, porque Brasília tem muito interesse na expansão de terras para poder, como se diz, fazer comida e poder manter a primazia, de ter lugar para gado, de lugar para plantio, e enquanto isso aproveita, tá entendendo? O Maduro não é à toa que ele está brigando ali com a Guiana, não. Porque tem petróleo e tem muito ouro. Então, é um desequilíbrio ainda antigo. Não, mas é insensato e o mundo não vai aceitar. Mas o que eu quero voltar é para a questão energética e quero dizer assim, eu sou muito faceiro, porque o senhor é testemunha de uma coisa que eu vou dizer agora. Tá? Eu nem vou botar na solar, que é uma coisa grandiosa e que ainda nós não temos a liberdade de fazer placas. Não tem uma legislação, parece que agora a tributação melhorou para fazer as placas aqui dentro do Brasil, então são todas importadas. Mas eu vou falar do biogás. O biogás, o xixi do porco está virando energia, o senhor é um grande propensor disso. As cidades se entende que em toda a transição que possa fazer por hidrogênio, que possa fazer por eólica, que possa fazer solar, o biogás vai fazer o papel da recomposição dos sólidos orgânicos dentro das cidades. Então vai limpar as cidades, vai acabar os mosquitos, vai fazer uma ação positiva. Então, tudo isso é uma ação positiva que a hora que a população começar a entender e que a população X não vai nessa linha, com certeza, porque eles estão vendo dos dois lados de camarote, isso vai criar corpo e vai andar. No Paraná hoje, a Itaipu está... Lá no oeste de Santa Catarina, aquelas imensidão de dejetos suínos, aquilo tudo era jogado nos rios. E acontece o seguinte, quando então Itaipu tomou o procedimento do seguinte, toda essa quantidade de dejetos vão bater aqui nas comportas, vão bater nas máquinas, vai começar a prejudicar todo o funcionamento desse sistema gigantesco que a gente desenvolveu. Então começou a frear, a mitigar esse lançamento com essa cultura da biodigestão, porque antes não tinha, mas tudo começou, foi exatamente com Itaipu. Aí varreu o rio Uruguai, colocando dessa forma, depois o rio Iguaçu, também, tá entendendo? Para poder chegar lá em Itaipu, a água estarem limpas. Eu fui testemunha de tudo isso daí, tá entendendo? Até o nosso biodigestor,
e nós temos aqui um biodigestor natural, muito bem feito pela natureza, e que a gente aprendendo a se alimentar, o nosso biodigestor funciona direitinho. Conforme eu já havia dito para você, o biodigestor é como se diz a energia do fim do mundo. Qualquer lugar você pode montar um biodigestor. Não é verdade? Por quê? Sim. Você pode usar o que você come, os rejeitos que você come, tanto humano como alimentar. Não é verdade? Então você pode criar estruturas limpas, está entendendo? E limpar a natureza. E limpar a natureza. Por quê? O que significa você dizer o que é energia limpa? Aí sim, diante de todo esse quadro aqui que nós estamos conversando, tal, isso tudo, aí vem o problema da energia limpa. Como se diz, é aquela em que você tem toda uma estrutura que você não vai contaminar o meio ambiente nem produzir gases de efeito estufa. Está entendendo? Limpa. Quer dizer, agora, aqui no Brasil, nós temos uma matriz aí que é, como se diz, muito promissora. Só para ter ideia, para a gente fazer uma pequena varredura, por exemplo, quando eu falo em matriz energética, é formado pelo conjunto das fontes disponíveis para poder gerar energia, não só elétrica, mas de tudo, né? Por exemplo, mundial, 80% está em cima ainda de petróleo, carvão e gás natural. E aqui no Brasil, nós ainda temos uma frota gigantesca movida a petróleo e seus derivados, que ainda corresponde a quase 40%. E, gente, isso tudo são dados do EPE, da Empresa de Pesquisa Energética que trabalha para o governo. Isso tudo faz parte lá da Eletrobras. Muito bem. Agora, em termos de matriz para produção de eletricidade, o mundo ainda está em cima de 35% é carvão mineral. A matriz, por exemplo, da China, grande parte da matriz chinesa é carvão. Tanto que, quando foram os Jogos Olímpicos lá em Pequim, eles tiveram que baixar a bola porque a poluição estava uma coisa muito terrível lá em Pequim, né? Enquanto que na matriz elétrica do Brasil, a hidráulica 62%, bagaço de cana 11,8%, tudo isso tirado do EPE. Significa, depois solar, depois eólica, quer dizer, 80% da nossa matriz é uma matriz limpa, não polui o meio ambiente. Então, nós temos, como se diz, toda a prerrogativa importante de liderar em energias limpas e renováveis no planeta. E paciência, que lá eles se guerreiem, eles se acabem, eles façam o quê? Aquilo dali não nos pertence. Agora, o problema todo que aqui nós ainda temos em alto grau desenvolvido aqui no Brasil, por isso que teve lá, como se diz, Pacto Global da ONU em 2000, como para direcionar as criancinhas, dizendo o seguinte: olha, vocês têm que, como se diz, abolir o trabalho escravo, vocês têm que ter energias limpas, como se Moisés estivesse dando o decálogo para aquele povo, tá entendendo? É o que a ONU tem feito aí, que fica evasiva. E um daqueles estabeleceu 17 objetivos, e um deles era energia acessível e limpa, e água potável. Água potável é um grande problema. Porque se não fizer limpeza na natureza, e por isso que eu sou defensor do biogás, porque o biogás limpa em vez de fermentar águas. Certo? E quero dizer assim, nós somos um preponderante, os números estão crescendo, tanto é que o senhor botou 11% do bagaço de cana, isso é biogás. Não é isso? Não, mas não é biogás, certo? Por então, quê? E aí você imagine que se nós conseguirmos limpar as cidades, em vez de que nós estávamos acostumados a botar nossa gasolina lá, botar
limpar as cidades, essas coisas que nós Não, eu achávamos que não... concordo contigo, Certo? Paulo, mas Agora, sabe qual é o nosso grande problema? Nosso grande problema, esse é a daí ansiedade. não é ansiedade, não. É corrupção mesmo. A Não, mas tem corrupção ansiedade destrói. também, porque... A Não, corrupção concordo. destrói tudo, cara. Os planos. Você não viu aqui Mas, 16 prefeitos em Santa Catarina presos e sendo retirados dos cargos mas por causa desse problema? pela primeira vez na história desse país, esses prefeitos foram indiciados no ato, foram presos, uns foram soltos, tem gente com 33 anos de cadeia. Tá? Então, Projetada. Mas o que eu quero dizer é a ansiedade é o seguinte, porque quando eu fiz minha gestão de energias no IPOG, a onda era falar que a energia, olha que no Nordeste ia tomar conta. Hoje nós temos um grande problema que não souberam nem onde é que botar as antenas. Tem problema de segurança, de manutenção, porque não tem pessoal. Né? Então, nós temos muita capacidade. Né? O solar está crescendo. E o que eu vejo muito forte nisso é que descentraliza o poder da energia. Descentraliza os investimentos para proprietários diferentes. E aí vem a princípio natural a coletividade faz mais do que uma pessoa centrada. Eu concordo contigo, mas o problema todo é que, por exemplo, o Sudeste Sul, centraliza muita necessidade energética. E a produção dessa energia ainda era muito em cima das usinas hidrelétricas. E acontece que o grande potencial hídrico do país está onde? Está no norte. Então, por exemplo, as grandes usinas têm que atravessar a selva para poder chegar aqui no sudeste. Então, são linhas gigantescas, as maiores linhas em desenvolvimento do planeta, como, por exemplo, Itaipu. Você chegou a ver os linhões que saem de Itaipu e que vêm para Tijuco Preto aqui em São Paulo? Isso aí dá mais uma live para nós, tá? E os acidentes que dão nessas linhas, tá? Mas eu queria que nós temos que ir para as considerações finais, professor. Eu gostaria de dizer que o que nós vamos colocar aqui... Já estamos em considerações finais? Né? Pô, a gente começa a falar e acaba logo? Será que o tema é por isso que eu quero dizer, fica aqui o recado que as nossas energias limpas, nós somos um país com muita tendência aí nessa linha. Já começamos com a nossa matriz por ser hidráulico, já numa forma mais limpa. Usamos muito pouco carvão, só nas emergências, nas secas. E o solar está indo bem, o eólico deu uma travada. Tá? O biogás deve ter, e nós estamos tentando fazer um projeto, né, professor, que vá nesse sentido, né? Que limpe as cidades, né? Que aí a gente veja que limpe. Agora, a moçada do LIDE hoje, esse grupo de liderança, falou uma coisa que já vinha sendo, como se diz, fomentado, desenvolvido, é porque nós, acabei de falar, para poder alimentar os grandes centros de necessidade de energia do país, tem que vir na forma de grandes linhões do norte, nas usinas lá de cima. E que hoje em dia nós tínhamos que ter outras formas de energia para poder fazer geração distribuída. Por exemplo, nos Estados Unidos não tem esse negócio de grandes linhões. Por quê? Aqui está o centro de consumo, a usina está aqui. Então é estrutura distribuída, tá entendendo? A usina alimenta direto as suas necessidades. Aí toda essa estrutura de linhas gigantescas, de atravessar florestas, atravessar um rio Amazonas, aquilo dali foi uma epopeia. Depois, em outra hora, a gente apresenta isso. O que acontece? Fazer outras formas de energia que possa atender direto aqui os centros e com suas necessidades, mas da forma distribuída, tá entendendo? E a biogás. Toda essa estrutura vem favorecer, é por isso que, por exemplo, o bagaço de cana, onde é que está a maior produção na atualidade de cana-de-açúcar do Brasil? Está em São Paulo. Mas o rejeito das pessoas é proporcional às pessoas e a energia que pode ser feita dentro da coleta seletiva de orgânicos pode gerar uma energia bem localizada, com ciclo reverso muito bonito. Isso. Então, o que nós estamos pensando
nós estamos pensando na forma de, conforme eu já havia falado no anterior, de homens de boa vontade. Nós temos que nos precaver contra esses homens de má vontade que só pensam no poder, na devastação. E acontece o seguinte, aqui em Brasília tem demais, né? Então, nós temos que, a ponto de presidente de partido chegar, para que temos que investir em pobre? Pobre não dá emprego, quem dá emprego é quem tem dinheiro, está entendendo? Quer dizer, falou uma besteira muito grande, quando a gente sabe que, na realidade, a maioria dos empregos aqui vai no, como se diz, naquela economia que podíamos dizer Professor, subterrânea. Diga. nós comentávamos até de uma façanha que tem, diz assim, quando o mundo redescobrir que cooperar é melhor que competir, as coisas ficarão muito mais amenas e produtivas e fartas. Aí, ô Paulo, eu acho que vão ficar para os nossos filhos, porque o pessoal mais antigo de aí já está muito Não, não, viciado. não, não. Só ver as cooperativas de crédito. As cooperativas de crédito tomaram conta das Tomara, cidades. Tomaram conta das cidades. tomara que as tuas As cooperativas ponderações. agrícolas é a sustentação brasileira, não só as cooperativas, mas, Isso. entende? Nós temos nossa base é agrícola, quem sustenta, né? Até porque a burocracia para o industrial é muito grande. Então fica aquele abraço, foi muito bom a gente poder discutir sobre esse assunto. Assunto de energia sempre será um ponto importantíssimo no nosso desenvolvimento e estará sempre no ar. 80% do corpo é água e também energia. Isso aí. Então, muito obrigado por tudo e Obrigado, professor. vamos Sempre bom estar partir contigo. para uma próxima.